E você acha que milionários, ricos fazem inventário? Você já viu aí na mídia algum inventário de milionário? Você vai ver aqui comigo. Mas calma, eu tenho ainda para você uma boa notícia. Existe um caminho lícito para que nós possamos evitar essa dilapidação patrimonial, proteger os seus bens e evitar o inventário. Esse caminho antes era disponível somente para milionários, para quem podia contratar grandes bancos de escritórios de advocacia no Brasil, que faziam verdadeiros arranjos patrimoniais e tributários. Hoje eu faço um grupo de diversas pessoas no Brasil, nós somos formados por advogados, contadores, auditores, administradores de empresa, que nos organizamos para estudar no dia a dia o planejamento patrimonial da família e levar até você informações e técnicas que possam evitar o inventário de forma segura e eficaz. Esse mecanismo está agora ao seu alcance, você pode desfrutar dele. Nós vamos traçar para você todos os seus desejos enquanto você estiver vivo. Não se trata aqui de uma venda de um serviço. Eu não estou te vendendo nada, eu só estou te informando. E você pode evitar tudo isso. Está ao seu alcance. Por que tudo isso acontece, Fábio? Veja lá, o princípio parte de que quem não tem vida eterna não deveria ter bens em seu nome. E quem não tem vida eterna? É pessoa jurídica. Nós, pessoa física, morremos, partimos. É uma mudança aqui no Brasil de cultura, de paradigma. Mas essa pessoa jurídica que eu estou dizendo para você é uma pessoa jurídica não nova. Ela é apenas diferente. Só que ela já é prevista aqui no Brasil desde 1976, com a lei de SA, que todo mundo conhece como holding, que significa controlar, manter e guardar. As holdings já são previstas nas legislações mundiais de diversos países. Em países de primeiro mundo, jardineiro, mecânico, advogado, professor, todos os profissionais têm holdings patrimoniais. Eles não têm bens na pessoa física, e sim na pessoa jurídica. Só que esse instrumento era pouco acessível até então. Só ao alcance dos ricos e milionários. No Brasil, ter uma empresa sempre foi sinônimo de insegurança, de custo, de incertezas. É totalmente contrário. A segurança na pessoa jurídica é muito maior do que na própria pessoa física. Veja a quantidade de refis, de incentivos fiscais que a pessoa jurídica tem no dia a dia. Perdão de multas, legislações protetivas. Agora veja nós, pessoa física, a nossa tabela do imposto de renda. Há quanto tempo a nossa tabela do imposto de renda não é reajustada? Tem uma reforma tributária que não vai acontecer. E se acontecer, não vai melhorar absolutamente nada. É extremamente desproporcional a segurança que tem na pessoa física com relação à segurança que tem na pessoa jurídica. Mas, Fábio, como funciona esse sistema? O foco do sistema é garantir que o dono do patrimônio, hoje, continue absolutamente no seu controle, no controle dos seus bens. É uma constituição de uma empresa de participações, uma empresa limitada. Nós integralizamos dentro dessa empresa todo o patrimônio da pessoa física. Pegamos o seu patrimônio que está na sua pessoa física e trazemos dentro da pessoa jurídica. Nós transformamos esse patrimônio em cotas sociais e abrigamos dentro do que a gente chama um cofre dentro dessa pessoa jurídica. Só que essas cotas sociais, elas são doadas aos seus herdeiros, ainda em vida. Só que a doação é feita com reserva de usufruto para você. E também com algumas cláusulas protetivas que vão evitar tudo aquilo que eu te disse no começo desse vídeo. Por exemplo, quando eu faço a reserva de usufruto, todos os benefícios das cotas sociais serão dirigidos aos pais, ou apenas um deles ou aos dois, se transferindo automaticamente para os filhos com a morte de um dos pais ou de ambos os pais. Por exemplo, eu tenho uma fazenda que dá lucro, trouxe para dentro da empresa, transformei em cotas, doei as cotas aos meus filhos. Todos os lucros dessa fazenda são dos pais, até os pais enquanto os pais viverem. Um consultório médico, uma empresa, vários imóveis de locação. Os pais têm um absoluto controle sobre tudo enquanto vive e estiver. Quando os pais fazem a doação dessas cotas aos filhos, por exemplo, dentre tantas cláusulas protetivas, ele vai colocar uma cláusula de inalienabilidade. Ou seja, isso não permite que o filho venda essas cotas nem quando o pai morrer, só na geração do neto. Recebeu as cotas sociais de um patrimônio que está lá.
vários imóveis, propriedades rurais, etc. Você tem um filho que tem problema, que gasta dinheiro, que tem algum tipo de vício. Ele não vai poder vender esse patrimônio, essas cotas sociais. Ela vai chegar até os seus netos. Nós vamos estipular uma cláusula de incomunicabilidade, que não vai comunicar no regime de casamento do seu filho. Nós vamos estipular uma cláusula de impenhorabilidade, que vai servir exatamente para proteger o seu filho. Se um credor tem uma ação judicial contra o seu filho e seu filho recebeu as suas cotas com cláusula de impenhorabilidade, o credor não vai ter alcance a essas cotas, porque foi um ato de liberalidade que você fez. Isso é previsto em lei. Existe uma cláusula que a gente pode impor que chama cláusula de reversão, que infelizmente às vezes acontece. Você doou para o teu filho é casado, ele vem a falecer. Lembra lá do regime de casamento? A esposa vai receber esse patrimônio como herança. Não, essa cláusula de reversão determina que o patrimônio volte a você para você fazer a doação direta para os seus netos. Ah, mas eu vou pular a esposa, mãe dos meus netos. Não, você vai deixá-la como usufrutuária, recebendo todos os frutos. Agora você vai evitar que ela pegue esse patrimônio, case de novo e divida esse patrimônio com outros filhos. Você percebe que quem fica com a chave desse cofre são os pais que doaram? A gente fala que é um sistema de gatilho, que o gatilho é disparado quando o pai desejar. O pai pode, por exemplo, extinguir a holding. Fiz a holding, doei todas as cotas sociais para os meus filhos. Me arrependi, não quero mais. Ele extingue a holding, automaticamente retoma o patrimônio para ele. Dentro da holding tem 10 imóveis. Ele quer vender um imóvel dentro da holding. Ele retoma as cotas sociais em frente àquele imóvel, faz uma cisão da empresa, tirando aquele imóvel de dentro dela e vende. Ah, eu tive um outro filho. Eu vou ter que contemplar ele. Traz as cotas, a totalidade das cotas para o patrimônio. Tinha dividido em 25% para cada um, agora vai dividir por 13%. Enquanto o pai estiver vivo, ele pode fazer o que ele quiser. E o que é melhor, sem autorização de nenhum dos filhos para que ele doou. Não há essa necessidade enquanto se fala em doação de cotas sociais. Há mecanismos que protegem o pai exatamente da outorga dos filhos. Porque imagine se você doou tudo, se você não tiver a possibilidade de retomar esse patrimônio, como é na doação de bens que eu vou falar aqui para você, de bens imóveis. Você fica à mercê dos seus filhos e das suas noras e dos seus genros, por exemplo. Se eles não concordarem, você não recebe o patrimônio. Relembre aqui a atividade de risco. Você tem atividade de risco no seu dia a dia. Você constituiu a sua holding patrimonial, guardou seu patrimônio, sofreu uma execução em razão do acidente de veículo, de uma ação trabalhista ou do próprio negócio seu que você separou. Você colocou a sua atividade de risco, a tua clínica médica, a tua empresa de engenharia aqui e guardou o patrimônio aqui. Sofreu uma ação aqui. O credor vai tentar buscar os bens da sua empresa. Você não tem bens aqui. Ele vai tentar buscar na sua holding. Mas a holding é sua? Você doou as cotas da holding aos seus filhos. Você não tem patrimônio. Ah, mas o meu filho sofreu uma execução. A doação que você fez foi com cláusula de impenhorabilidade. O credor não vai ter acesso a essas cotas sociais. Veja, lembra o caso do filho que herdou uma empresa de refrigerantes? O segundo filho, quando ele falecer, o pai pode estipular em contrato social que a administração da empresa vai ser perpétua em nome do filho que já conhece, que está com ele há 20 anos. Que o outro filho, que também é filho dele e herdeiro, terá 50% da empresa. Só que vai ter 50% dos frutos que essa empresa der. A administração cabe ao filho de forma vitalícia. Ao segundo filho vai caber a fiscalização. E aí a gente cria instrumentos para que esse filho possa fiscalizar de forma efetiva o primeiro filho, mas ele não vai fazer parte da administração. Mesma coisa de você, agricultor. Tem um filho que lida com a terra e tem outros filhos que não. O seu negócio vai ser perpetuado se o seu filho que cuida das terras tocar um negócio. Isso funciona. O que a gente fala é que o sistema de gatilho ele é altamente eficiente. Vou relembrar aqui o caso da pessoa que é casado em separação total de bens, ou melhor, em comunhão, em separação total de bens, como eu disse no início. Você doou as cotas sociais para os teus filhos. Teus filhos receberam essas cotas sociais. Houve o falecimento. Existe herança? Não existe herança, porque a herança já foi transmitida. Então a esposa não vai receber, ou o marido não vai receber essas cotas sociais, porque elas não existirão. Portanto, não vai atingir o patrimônio. Então isso é muito importante, muita gente desconhece esse mecanismo.
Olha aqui na animação para você visualizar isso de forma mais eficiente. Ali nós constituímos uma empresa. Essa empresa, nós doamos as cotas sociais dessa empresa no sistema de cofre, onde os pais estão dentro da empresa, e ato seguinte, os pais fazem a doação das cotas aos filhos. É assim que funciona o sistema de holding. Nós sempre dizemos que é um ato de amor aos filhos, para evitar que eles passem pelo ato de horror, que é o inventário.